ficaria 5 minutos a mais só para terminar a matéria dele. É Não. mesmo. Eu tô vendo a ansiedade de vocês pela prova, então vamos dar uma ajuda. E outra, vocês vão bem, turma. Vocês são Vai bons. picar pau, abre a câmera. Oi? O Braga tá abrindo, calma, O calma. Braga. João Pica-pau. Matheus apareceu também. Ah, Aê, Aqui, coisa linda. aê! Ó, meu cabelo tá igual o seu, Braga. Cortei ontem, ó. pessoal, vamos lá. Quem Vocês disse podem que tá colocar. cortada, tá amassado, isso sim. Braga, para quieto aí, senão você vai. Se revolvido. Coloquem aí o nome, número e nono A ou nono B no nosso chat para a gente poder gravar a chamada. Aí, enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou falar só o que vai mudar aí, tá? Eu vou colocar um material para vocês no Google Classroom, que é do filósofo chamado Nietzsche, que a gente vai começar a falar na aula de hoje. O Nietzsche é um filósofo do século XIX, mas vocês vão começar a perceber nele muitas teorias que configuram aquilo que nós somos, o homem moderno. Então, se nas últimas aulas a gente estava falando sobre destino, sobre julgamento, também de julgar o outro, narrativa de vida, tudo isso o Nietzsche já começa a falar. E o Nietzsche é bacana porque quem é leitor do Nietzsche é o Freud. E aí ele vai construir a psicanálise em cima da filosofia do Nietzsche, tá? Então a gente vai falar de Nietzsche, aí depois a gente vai falar um pouquinho do Freud, para poder entrar nos filósofos modernos e contemporâneos, beleza? Eu adoro Nietzsche, aí vocês vão ver que a filosofia dele tem muito sentido, e é uma filosofia que não é teoria, a gente consegue aplicar na prática, na nossa vida mesmo, as coisas que ele coloca, né? A maneira que ele comenta. Então eu vou começar a compartilhar com vocês um PowerPoint, que eu também vou colocar para vocês lá no Google Class, do nosso filósofo aí do finalzinho do segundo bimestre, que é o Nietzsche, tá? Ele é característico esse bigodão dele aí, que eu coloquei na imagem. Peraí que tá começando a apresentar. Foi? Foi, né, tudo? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas ideias dele, mas a gente vai continuar aí nas próximas aulas. Por isso que é bacana vocês pegarem a apostilinha que eu montei e também os slides ter aí do ladinho, para quando vocês quiserem fazer alguma consulta, alguma anotação, vocês têm os slides e o material, tá? Então, Nietzsche, ele vai viver entre 1844 a 1900, a gente está falando do século XIX, mas ele vai influenciar muito no século XX e século XXI também. Ele é um filósofo, escritor e crítico alemão, que vai ter grande influência aí no nosso ocidente, tá? Tanto na Europa, como nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. A sua obra mais conhecida se chama Assim Falava Zaratustra. O que é essa obra? O Zaratustra é um personagem fictício, né, que pratica, na verdade, toda a teoria que o Nietzsche desenvolve. Então, o Zaratustra, ele é um personagem que o Nietzsche cria para poder desenvolver a sua filosofia aí na prática mesmo. É um provocador, vocês vão ver que ele tem muito de teoria que fala um pouco sobre essa questão da nossa vontade, como colocar a nossa vontade em prática, rompendo com aquilo que a sociedade vai julgar, com aquilo que a sociedade impõe, tá? Deixa eu só adicionar mais um aluno aqui que tá chegando. Marcelo Diniz, pronto. Tô continuando aí com Nietzsche. Quais são os conceitos básicos aí, né, da filosofia do Nietzsche? Coloquei para vocês a imagem do super-homem aqui. O Nietzsche tem essa ideia, só que o super-homem americano vai ser criado só na década de 20, 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York. O super-homem, ele é um personagem que é criado por americanos para poder mostrar como se fosse aquele que ia salvar, né, a população americana da pobreza, da crise econômica que estava surgindo. O Nietzsche já tinha desenvolvido o seu super-homem muito antes disso, tá? Então, o super-homem, para Nietzsche, é aquele que é um homem autêntico. Pode falar, pessoal, que abriu. Então, Nietzsche pode pegar direito da ADC, pode processar a ADC. Pode. Ele escreve o Übermensch muito antes, né? Übermensch é o super-homem em alemão. Então, o Nietzsche já tinha escrito sobre isso, né? O super-homem de Nietzsche é aquele que é um homem extremamente autêntico. Ele coloca a sua vontade de potência, a sua vontade interna em prática no mundo, independente do juízo que os outros vão fazer. Então, em vez de seguir aquela moral que desde a Idade Média vinha sendo imposta, a questão do pecado, disso eu não posso fazer, aquilo eu não posso fazer, o super-homem do Nietzsche é aquele que aparece, assim, que faz aquilo que ele tem vontade, é um homem extremamente autêntico.
E diante disso, ele trabalha esse conceito da vontade de potência. O que seria a nossa vontade de potência? É aquilo que você tem vontade de fazer, só que você não faz com medo do julgamento do outro ou da sociedade te excluir, né? E é essa vontade que gera uma certa angústia, e que nos empurra para frente. E aí aquele que é capaz de realizar essa vontade de potência, não seguir com aquela moral de rebanho que é imposta pela sociedade, ele se torna um homem autêntico. Para o Nietzsche, essa vontade de potência é a vontade pela vida, é a vontade que a gente tem de ter em nossas mãos a nossa própria vida e ir construindo os nossos caminhos, tá? É o homem autêntico. Então, a vida é vontade de potência para o Nietzsche. Ela é aquela que procura expandir-se, superar-se, juntar-se a outras e se tornar maior. Tudo no mundo é vontade de potência para o Nietzsche, porque todas as forças procuram a sua própria expansão, é você mostrar quem você é. Aquela pessoa que não consegue mostrar quem é, o Nietzsche chama de uma pessoa inautêntica ou escravo. Por que escravo? Porque segue a moral que é imposta pela sociedade, não realizando aquilo que ele tem como vontade de realizar na sua própria vida. Então, o que a gente tem em nossas mãos é só a nossa existência e a nossa vontade. Se a gente não colocar a nossa vontade assim, em ato, a gente se torna um homem inautêntico. Então, para o Nietzsche, essa vontade de potência é força como superação, como constante ir além dos próprios limites. Por que o Nietzsche escreve isso exatamente no século XIX? Né? Isso é interessante vocês perceberem, porque os grandes centros urbanos estão se consolidando. Então, se durante a Idade Média a gente tem cada um fechadinho ali no seu feudo, com poucas relações humanas, né? Cada um só tem o seu mundinho. Quando surgem os grandes centros urbanos, a gente também tem a Revolução Industrial aí que acontece antes de Nietzsche, as pessoas começam a se encontrar mais umas com as outras, as pessoas começam a se ver mais, os julgamentos começam a acontecer, né? Ah, aquela pessoa fez isso, aquele outro fez daquela maneira. Então, tudo isso, a questão dos relacionamentos humanos, vão ganhando importância dentro da história da filosofia. Por isso que o Nietzsche começa a escrever sobre um homem autêntico, é o homem que aparece naquela massa, naquela multidão que todo mundo segue da mesma maneira, né? E por isso também que o Freud vai ler Nietzsche, para poder entender um pouco mais sobre essas relações humanas, tá? Deu para entender até aqui, pessoal? Ok? Então, vamos continuar aí com o Nietzsche. Niilismo, outro conceito importante do Nietzsche. Então, aquela pessoa que não é autêntica, que não consegue realizar a sua vontade de potência, ela vai cair num nada. Ela transforma a sua vida em um nada. O que é niilismo? É um nada, né? Nihil é uma palavra do latim que significa nada. Então, para o Nietzsche, você não realizar a sua vontade de potência, você não ser um homem autêntico, é uma negação da própria vida. Porque se da vida a única coisa que a gente tem em nossas mãos é a nossa existência, a nossa vontade, quando você não realiza ela, você nega a sua própria vida e você se torna um comum, um igual aos outros, tá? Então, o niilista, em Nietzsche, é aquele que acredita em valores que não se confirmam na realidade. É quem deixa de viver o agora em favor de uma suposta vida futura. E, claro, o que seria essa suposta vida futura, né? É aquele cristianismo pregado desde a Idade Média que joga todas as realizações humanas para uma felicidade ou para uma salvação lá na eternidade, que está além da nossa vida. E para o Nietzsche o que a gente tem é o aqui e agora e a nossa própria vida. Então jogar todas as nossas esperanças para uma eternidade que nunca chega e que só chega na morte não teria sentido. Você não vive aqui e agora, né? Essa existência. Você só joga essas esperanças para o futuro. Então, viver o aqui e agora seria realizar essas suas vontades de potência, tá? Roberta, Pode falar. rapidinho. Você pediu pra gente imprimir esses slides aí pra gente, tipo, acompanhar na próxima aula, certo? Ô, Nicolas, imprime a apostila, tá? O material. Eu já vou compartilhar com vocês a folhinha. É que eu não tinha entendido muito bem, achei que você ia disponibilizar os slides, porque daí eu queria perguntar se a gente podia, vamos supor, copiar e colar o que estava escrito e, tipo, botar numa sulfite normal, porque como tem desenho e é colorido, acho que não tem como imprimir, Não, entendeu? pode sim. Eu vou disponibilizar tanto os slides como o material.
Os slides, eu não recomendo imprimir, porque tem muita Aham. cor, né? Não tem sustentabilidade. Mas os conceitos do slide você pode copiar no seu fichário, tá? Eu posso copiar e colar, tipo, no Word e imprimir? Pode também, pode, os Beleza. conceitos, tá? Eu vou pôr Aí, Eu vou desculpa. tudo lá para vocês lá no Moodle. Inclusive o sumário da aula de hoje, que é Nietzsche. Não é No Rio, não. Moodle? Ou no Moodle, não, o Moodle é do ensino médio, desculpa, no Classroom. Relaxa. Tá, então a gente, tipo, imprime a teoria e pode copiar e colar o slide, então. Isso, Beleza. Beleza. tá bom? E o material eu já vou mostrar para vocês como ficou, que eu vou pôr lá também no Google Classroom, tá? Beleza. Deu para entender o que é o niilismo e Nietzsche? Esse conceito aí? Porque esse conceito vai ser importante também no Freud e para os filósofos que a gente vai ver que vem depois, tá? Os filósofos modernos e contemporâneos. Para poder introduzir aí esse tema do Nietzsche, eu coloquei para vocês um poema, que é o mesmo poema que está lá na apostila. Eu vou mostrar para vocês a apostilinha que eu montei, que eu vou pôr lá no Classroom também. É essa aqui, turma. Começou a apresentação aí? Sim, Roberta. Eu coloquei ela toda em PDF, tá montadinha. Os textos que eu coloquei no slide também tá nessa folhinha, que vão estar disponível para vocês lá no Classroom, tá? Então, a gente vai começar lendo esse poeminha aqui. A letra ficou ruim, mas vamos lá. A vida como ela é. Quero cada gota de vida, cada borda de respiração. Que eu sinta a corrente sanguínea evoluindo em quedas e cachoeiras, inundando todas as praias de meu corpo. Que o astro rei ilumine a formiga, mas também o tubarão. Quero a verdade, a ira cruel da natureza, a violência animal e a violência animal e humana, a fúria que está escondida em cada um de nós. Quem diz que a vida tem razão? Não há racionalidade na árvore que brota, no bote da cobra, na guerra ou na doença de um ancião. Há a embriaguez da vida que palpita com força, querendo mais vida. Uma vontade de se exibir, uma potência para ser mais e abraçar o vento do mundo. Força que gera força, vida que transborda a vida. E, quando o bonzinho der lugar ao verdadeiro, quando a vida crua e áspera rasgar o véu e mostrar a sua beleza e feiura por inteiro, então surgirá um novo homem, que olhando para a terra cantará o seu destino. Pessoal, esse texto, né, essa poesia, ela retrata bem aí o que seria esse super-homem do Nietzsche, né? É aquele que quer a vida aqui e agora, que faz dessa vida a sua própria existência, suas próprias escolhas, e também não tenta atribuir um significado para a vida. Por que ele não tenta atribuir um significado para a vida? Porque se a vida é a nossa vontade e é as nossas escolhas, ela não tem um significado pronto, acabado. O mesmo significado da vida para mim não pode ser o mesmo do Nicolas ou do Pedro, tá? Cada um vai construindo seu significado de vida ao longo dessas suas escolhas e dessa realização das próprias vontades. E o interessante desse texto é que ele fala da presença da vida aqui e agora, né? Quero vida que transborda, vida que invade, e não aquela vida que é jogada para um futuro ou colocado numa esperança da eternidade que está longe do nosso alcance. Deu para entender o texto, turma? Deu? Ok. Junto com o texto tem uma imagem que eu vou colocar lá colorida para vocês. Que a gente vai resolver aí 3 questõezinhas discutindo mesmo na aula de hoje. E aí depois eu libero vocês para a prova que vocês estão ansiosos, tá? Então, começou a compartilhar aí a imagem colorida? Sim. Então, vamos lá, é uma imagem da Frida Kahlo, tá? Uma tela da Frida Kahlo. Então, são 3 questões, ó. Que relação o sujeito poético do texto mantém com a vida? E aí, turma? Calma, é tipo uma questão, tipo, em grupo, para todo mundo ir completando o outro? Oi? Fazer? É para a gente poder fazer aí, mas vocês podem ir falando, não precisa descrever, vamos fazer oralmente, tá? Beleza. Tá? Então, qual que é a relação aí que o sujeito poético tem com a vida, pessoal? Tipo, pra ele não vê sentido, né? Tipo, um sentido imediato, sentido pré-definido. Então, pra ele, como ele se relaciona com a vida, é ele fazendo a vida dele. Dele vivendo no mundo
e aí ele começa a fazer as coisas para levar a um objetivo, a um destino. Exato. E destino que ele constrói, né? A gente falou um pouco de destino na aula passada, de destino e acaso. Aqui no Nietzsche, vocês vão perceber que, na verdade, o destino é a gente que constrói. Acho que alguma das meninas também tinha colocado essa questão, né? Que acreditava que no meio do destino que a gente constrói pode acontecer alguns acasos que desviem o nosso destino. Mas para o Nietzsche, a gente sempre escolhe, tá? A gente sempre realiza. O que mais, pessoal? Vamos lá, o que mais dá para vocês perceberem? Cadê o João? Tô aqui, professor. E aí, João? Eu não prestei muita atenção no texto, não, professor. Tá, o texto tá aí na tela para você. Ah, esse que é o texto? Ah, não sabia, professor. Eu tava brisando aqui, foi mal. Cadê as Foi mal, meninas? professor. Rosi, a Carol, a Marcelinha. Só o Pedro vai falar, pessoal. Um garoto do bem, né? Professor, eu tô lendo ainda. Pera aí só um minutinho, deixa eu só terminar de ler e falar alguma coisa aí, professor. Tá bom. A pergunta é: qual é a relação que o sujeito poético tem com a vida? Tá, professor, eu vou falar então o que eu acho, beleza? Beleza. Ó, pelo que eu entendi, esse cara que escreveu, tipo, ele meio que escreveu, como que nem quando a gente escrevia, ou quando, sei lá, um escritor famoso escreve um poema, tipo, não necessariamente é o que ele tá sentindo, mas é o sujeito poético dele falando, né? É alguma Sim. coisa, alguém falando, se expressando no poema. Pode ser que o cara que está escrevendo esteja feliz, mas ele esteja escrevendo um poema triste, né? Só que aí o que acontece, professora? Pelo jeito que tá falando aí, esse sujeito poético, ele quer viver a vida. Ele não vai esperar até ele morrer, né? Vai esperar uma nova vida e tal. Ele tá querendo viver tudo que ele pode viver. Ele quer viver o ódio, tanto quanto que ele quer viver a felicidade. Ele quer viver aqui, ó, ele quer sentir a natureza, a ira cruel da natureza, e ele também quer sentir as praias do corpo. Então, ele quer sentir todos os contrastes que a vida pode oferecer para ele. É o que eu acho. Boa observação aí, João. Tá. E para Nietzsche também a vida tem muito disso, né? Todo mundo fala, a vida é feliz, a vida é boa. O Nietzsche vai mostrar que não, né? Que tem seus altos e baixos aí. E aí o importante é você saber o que escolher em cada momento, o que fazer em cada momento. Ele também coloca muito disso, né? Que a vida também pode ser humilhação, tristeza, e dor e doença, que ele coloca no texto, mas também pode ser alegria, superação, e você querer se expandir e ir além de si mesmo. Ele coloca também, dentro do seu conceito de vontade de potência, esses contrastes aí. Mais alguém, pessoal? Podemos ir para 2. Ok, então vamos para a questão 2 aí. Questão 2. Desculpe, Roberta. Eu acho que justamente o que o João falou também é seguir suas próprias vontades, seguir o que você quer da vida e não se criticar, não se julgar, não se censurar devido a um julgamento no futuro trazido pela religião católica, né? Um purgatório depois no futuro. É você viver a vida como ela é, né? Exatamente, Ju. E aí a gente vai ver que quando Freud lê Nietzsche, ele vai tentar estudar exatamente o que é isso que impede da gente realizar a nossa vontade de potência, que está dentro de nós mesmos, né? Como que a gente constrói essa moralidade que acaba podando, cortando os nossos próprios desejos, né? Que seria o nosso superego aí, que a gente vai ver nas próximas aulas, como que funciona esse sistema psicológico dentro do ser humano, como para o Freud, né, funciona, tá? Quem que poda as nossas vontades, mesmo sendo a gente mesmo, como se fosse uma luta interna na nossa própria interioridade. Aí a questão 2 é o seguinte: como você interpreta o trecho em que ele expressa o desejo pela ira cruel da natureza? Quem comentou esse trecho até foi o João. O quê, professor?
Como que você interpreta esse trecho aqui, ó? Está na quarta linha. Quero a verdade, a ira cruel da natureza, a violência animal e humana, a fúria que está escondida em cada um de nós. Professora, posso falar um negócio? Claro. Eu acho assim, acho que isso daí depende um pouco da interpretação da pessoa, né? E claro, do cara que escreveu, que é o filósofo Nietzsche aí, né, que você falou. Mas, tipo assim, o que eu tô querendo entender é que, assim, ele não quer meio que uma mentira, que uma encoberta, ele quer tudo que é a verdade. Então, a verdade no mundo, né? O mundo, ele não é um mar de rosas, ele muitas vezes é triste, muitas vezes ele é cruel, a violência, ó, que nem ele fala aqui, a ira cruel da natureza, a violência animal e humana. Então, ele quer a verdade, ele não quer se esconder atrás de um, sei lá, de um véu de mentira, uma coisa assim, sabe? Eu acho que é isso. Muito bom, João. E qual que é o véu de mentira que a gente se esconde? Ah, professora, aí é difícil, né? Mas cada um, não sei, professora. Cada um tem o seu, né, professora? Mas eu realmente não sei, professora. Concordo com você que É, cada um tem o seu, mas pode, também não é um pouco é, da própria pode ser moralidade. tipo, somos civilizados. Não, nós pensamos, nós sabemos o que estamos fazendo. Ah, não, eu sei o que eu tô fazendo. Ó, eu sou humano, ó, penso no outro. Boa, Pedro. Fala lá, você abriu o microfone. Ah, é que, tipo, eu concordo com tudo que os meninos falaram, que o João falou. Pra mim, tipo, esse trecho mostra que ele é apaixonado, tipo, ele é apaixonado pela vida, não por essa, tipo, construção que a gente tem na nossa cabeça, sabe? Esse véu de mentira que o João falou, pra mim, a sociedade, ela coloca meio que na gente, sabe? Da gente acreditar que tudo dá pra resolver sentando e conversando, que as pessoas todas são do bem, assim, essas construções sociais que a gente tem meio que desde pequeno, e o que cada um quer acreditar, tipo, eu quero acreditar que todas as pessoas são boas, já a Mari, sei lá, ela acredita em outra coisa, são meio que mentiras que a gente escolhe acreditar para se sentir melhor. Boa, Aninha. E aí, dentro desse véu de mentira, a gente não consegue quem a gente é de verdade, mostrar quem a gente é de verdade também, porque a gente está atrás desse véu que a própria sociedade constrói, como você colocou. Então, seria a nossa consciência, a nossa moralidade, que é construída de maneira, assim, colocada na gente, a gente é induzida, né? E aí você não consegue mostrar quem você é de verdade. E aí, lembrando aquela figura do super-homem de Nietzsche, que é o homem autêntico, ele mostra quem ele é de verdade na sociedade. Deu para entender essa relação aí com o texto e o super-homem? Então, ok. Terceira questãozinha aí para a gente poder discutir. Explique a oposição estabelecida no texto entre racionalidade e embriaguez. Ó, vamos achar onde está a racionalidade e embriaguez. Está aqui na 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta linha. Não há racionalidade na árvore que brota, na bote da cobra, na guerra ou na doença de um ancião. Há embriaguez da vida que palpita com força, querendo mais vida. Qual que é essa relação entre racionalidade e embriaguez? Nossa, ficou horrível ter grifado, hein? Professora, você grifa de amarelo, a fonte tem que estar preta. Exato. Vou fazer isso. Pronto, melhorou. Esse trecho. Qual que é essa distinção que ele faz entre racionalidade e embriaguez? Eu entendi que, tipo, que a racionalidade é quando a gente escolhe, tipo, se enganar, a gente meio... Porque quando a pessoa tá bêbada, ela fica tonta, ela fica, tipo, ela distorce a realidade dela. Que essa questão de tentar ser racional é tentar distorcer a realidade, você escolhe distorcer a realidade porque ela não é o que você espera, porque ela não faz sentido, não tem um objetivo, não te satisfaz. Boa, Ana. Boa. A gente tem que lembrar que o Nietzsche está num período em que as universidades, né, na Europa estão se consolidando, estão desenvolvendo a química e a física também. Então, os filósofos e também os cientistas começam a perceber que com o uso da razão, você consegue explicar
tudo que existe no mundo, os fenômenos da natureza, explicar o funcionamento do corpo humano, consegue usar a razão para explicar tudo. Só que usar a razão para explicar a vida, dar um sentido para ela e atribuir para todo mundo o mesmo sentido, é exatamente tirar da vida aquilo que ela tem de mais fantástico, que é esses imprevistos, esses acontecimentos ao acaso, é cada pessoa escolhendo por si mesmo o caminho. Então, essa diferença de racionalizar e embriaguez é essa questão da vida ser uma verdadeira embriaguez, a gente caminhar por aí sem ter um sentido próprio. Acho que falaram aqui na aula passada, o livro Caminhar do Bêbado, né, o Andar do Bêbado, não lembro qual foi o aluno exatamente. É bem isso, você ir tateando, você ir buscando, e é isso que para o Nietzsche é o fantástico da vida, que a gente não espera algo concreto, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e que todo ser humano tem a possibilidade de criar algo novo no mundo também, de você se tornar um homem autêntico, um super-homem, e mostrar um novo caminho possível, tá? Quando os caminhos já são dados, perde esse fantástico da vida, né? Se torna tudo muito racional, e a vida não pode ser só racional. Beleza? Ok? Então vamos para a próxima questão. Tranquilo. Oi? Tranquilo. Roberto, libera a gente, por favor. Por favor, Roberto. Tem 10 minutos, eu falei 5, ok. 10 não, vamos terminar as questões rapidinho, pessoal. Quarta questão. Segundo o sujeito poético, qual é a condição para que surja um novo homem? Você concorda com essa ideia? Isso aí é fácil e rapidinho, porque a gente já discutiu. A ideia que o homem abraça a embriaguez da vida e não tenta seguir uma razão inexistente. Exato, Pedro. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí na fala do Pedro? Vocês são tudo ansiosos com a prova mesmo, né? E a última questão, então, aí depois eu libero vocês, tá? Interprete a pintura da Frida Kahlo com base nas ideias do texto acima. Então, a imagem da pintura da Frida Kahlo é essa aqui, né? Eu coloquei aqui colorida para vocês. Seria como se o mundo abraçasse aí esse homem que é inserido no mundo. A gente vem, chega na nossa vida nu, sem nada, e aí você vai nessas dualidades da vida, a gente tem o sol e a lua ali, escolhendo os caminhos que a gente quer. Como é que vocês também poderiam acrescentar algo nessa interpretação aí, diante daquilo que a gente falou sobre o Nietzsche? Professor, isso daí é mais complicado, né, professor? João. É que é... Peguem, né? Tem algum ponto da imagem que vocês conseguem pegar em relação a esse texto e a filosofia do Nietzsche? Você volta no texto rapidinho, professor. Volto. Obrigado. Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Valeu, professor. Esse eu não tenho certeza. Na real, não, já falei demais. Pode falar, você sempre acrescenta alguma coisa bacana. Aí, professora. Deixa o João aí. Fala aí, Pedro. Fala aí, Pedro. Eu já falei demais, já. Então tá bom. E, professora, eu vou falar uma coisa que eu não sei se tem muito a ver, mas é uma coisa que eu acho interessante falar. Que ele faz uma boa relação, né, tipo, com a natureza, né? E, tipo assim, ele fala uma potência para ser mais e abraçar o vento do mundo. E aí ele fala que lá em cima, que eu sinto a corrente sanguínea evoluindo em quedas, cachoeiras, ele tipo, tem sempre uma relação com a natureza. Então, meio que, tipo, quando a gente nasce, a única coisa que a gente sabe é que a gente faz parte da natureza também, né, professora? Então, meio que a gente já está abraçado com a natureza, interligado ali com a natureza, né, professora? E o que a gente tem em nossas mãos é só a nossa existência. A nossa essência, quem a gente vai escolhendo ao longo do nosso caminho, né? Atribuindo um significado próprio, e não um significado que caiba a todos nós, todos os seres humanos. Boa, João. Isso sempre ajuda bastante. Turma, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, pessoal, na aula de hoje a gente ia fazer só essas 5 questões mesmo. A gente vai continuar com o Nietzsche nas outras aulas. Tem muito conceito aí que a gente vai falar do Nietzsche ainda. Vou colocar um material para vocês lá no Google Classroom, então venham preparados aí para as próximas aulas, tá? Segura essa ansiedade aí para fazer a prova, vai dar tudo certo, porque vocês são bons. Então, confiem aí. Boa prova, então, para vocês, turma. Vão lá se preparar para isso. Um beijo para vocês e uma ótima semana, viu?
Beijo, Obrigado, Roberto. professora. Roberto. Obrigadão, viu, pessoal? Tchau, Roberto. Tchau, professor. Roberto. Obrigado, viu? Tá. Falou, Roberto.